Boa noite, queridos irmãos. Mais um dia de estudos no nosso Nefas. Estava com saudades, não podendo fazer os estudos, mas a Andréia, o Fábio nos socorreram e estou de volta aqui, podendo fazer o estudo de hoje. Mas eu queria fazer de uma forma um pouco diferente. Eu queria, nesta noite, comentar o estudo desta quarta-feira, feito pelo nosso irmão Nilo, que nos trouxe a questão do medo e que ele, em 4 partes, muito felizmente nos mostrou, neste momento que estamos aqui do Covid, nos trazer as considerações de acordo com a doutrina espírita sobre o medo. E aí que eu quero comentar e que eu tenho certeza que nesse estudo de quarta-feira feito pelo nosso irmão Nilo, ele ajudou muita gente que estava em casa com medo desta situação, em depressão, triste, e que pode ter ajudado bastante pessoas a se fortalecerem. E aí eu queria trazer um depoimento pessoal com relação a esta questão do medo. Quando era criança, eu me lembro que às vezes eu ficava meditando, às vezes antes de dormir, quando tinha um acontecimento na minha infância, e principalmente com o desencarne de pessoas conhecidas por mim, de meu avô, depois de minha avó, eu ficava muito temeroso, com muito medo, pedindo a Deus pela vida dos meus pais. Eu tinha um temor muito grande que eles viessem a falecer e eu não saberia o que faria, ainda criança e até na adolescência, porque como eu amava muito meus pais, eu tinha esse quase que um pavor, esse medo. É óbvio que cada um tem um medo diferente, cada um tem um medo que o aperta como uma ferida maior em determinado assunto. Bom, mas eu era católico e buscava, através de orações, de pedir a Deus que não deixasse isso ocorrer comigo, porque seria um verdadeiro pavor para mim. Bom, e foi passando o tempo, a gente vai conhecendo, aprendendo, se tornando adolescente, e quando se torna adulto, você passa a ter outros tipos de medo. Medo de não arrumar um emprego, medo de passar no vestibular, de não conseguir estudar e não conseguir. E aí os medos vão mudando de acordo com a característica de cada um, de acordo com a vida em si de cada um de nós. E eu tenho certeza que quem está a nos ouvir tem um medo diferente, cada um de vocês, relativos a toda uma história de infância, de adolescência e de adulto diferentes, mas que são medos que, por vezes, até podem nos paralisar. Mas aí que entra essa doutrina de luz.
o medo que eu tinha no início, que eu conhecia a doutrina, já era o medo de acontecer alguma coisa com os filhos, com a esposa e com outros tipos de medo. Mas à medida que nós fomos estudando a doutrina espírita, entendendo a doutrina espírita, tentando vivenciar a doutrina espírita, conhecendo essas verdades que a doutrina nos faz, nos colocando frente à razão. E uma das maneiras de a gente enfrentar o medo é a gente utilizar essa razão. E a doutrina espírita é uma ferramenta maravilhosa para utilizarmos essa razão. E por isso ela é uma doutrina reveladora e consoladora. Aí a gente fica imaginando como nessa nossa trajetória, através da doutrina, realmente os meus medos, esses tipos de medos começaram a ser dissipados. A gente passa a ter mais fé, mais força, mais coragem. E os medos vão se reduzindo. E a gente passa a ser um pouco mais feliz. Então, se a gente realmente estudar essa doutrina a fundo, se nós realmente começarmos a entendê-la, a nos agarrarmos a esse estudo raciocinado e vermos que nós estamos aqui de passagem, que é um momento que nós temos que passar, e principalmente que a doutrina nos fala que nós temos que ter a certeza de que o que nós estamos passando é para o nosso bem. Nós pedimos, antes de reencarnarmos, para passar por essas experiências. E a doutrina nos ajuda nesses momentos mais difíceis para que nós possamos passar por essas experiências. E aí, esse medo foi diminuindo, até o medo da morte. Todos nós vamos morrer. O medo da morte que eu tinha lá atrás, que era terrível, hoje eu não tenho mais esse medo da morte. É óbvio que nós não queremos morrer. É óbvio que nós temos o nosso instinto, a nossa vontade de viver, mas não aquele medo que nós tínhamos que quase nos paralisava. E esse medo, por exemplo, do Covid, que às vezes nos paralisa, que nos deixa entristecidos, que nos deixa depressivos. E se nós agarrarmos a doutrina, agarrarmos a esse entendimento, a gente vai mudando esse diapasão. A gente vai mudando as nossas vibrações. E nós vamos percebendo que tudo isso que estamos passando é necessário para o nosso aprendizado e que nós vamos passar por isso. E que isso vai passar. E que nós vamos sair melhores. Então a doutrina, ela nos fortalece. Aí eu me lembro, quando a gente encara essa doutrina verdadeiramente com ardor, com amor e com raciocínio lógico, seguindo a ciência, aí a gente fala, que doutrina bendita. Aí a gente lembra, por exemplo, as mães de Chico Xavier, quantas mães em desespero, muitas querendo tentar o suicídio, não querendo viver mais, quando viram cartas ou de seus filhos que se foram precocemente, ou esposos, ou entes queridos, mas principalmente os filhos amados, que vêm lhes trazer a notícia que são irrefutáveis, com detalhes que só essa mãe sabia, com a certeza de que eles ainda continuam vivos em outro plano, trazendo mensagens de força, de coragem, de fé. Essas mães se modificaram, se tomaram de coragem, tendo essa plena certeza de que a vida continua. E que nós, quando desencarnarmos, vamos nos encontrar numa vida futura, no plano espiritual,
mas temos que fazer a nossa parte. A doutrina coloca essa responsabilidade sobre cada um de nós, sobre os nossos ombros. Nós é que temos que buscar essa doutrina, nós é que temos que buscar esse entendimento, essa libertação. Como diz aquela frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quanto mais a gente se aprofundar nessa doutrina, quanto mais a gente conhecer essa verdade, nós vamos nos libertando desses medos, nos libertando dessas angústias. Por isso, meus irmãos, eu quis trazer isso para vocês antes da gente começar o nosso tema do Livro dos Espíritos. E tem muito a ver com o tema, porque o tema é sobre a vida e a morte, que nós vamos, a partir do próximo bloco, estudá-los. Olha só, a vida e a morte. Então essa doutrina consoladora, esclarecedora, libertadora, é o melhor meio para que nós possamos ultrapassar esses momentos difíceis em que estamos passando, seja ele qual for. Por isso que Jesus nos disse que nos enviaria o Consolador prometido. E nos enviou. Nos enviou o Consolador prometido através dessa doutrina espírita, que é o Consolador prometido, que é dirigida por Jesus e que nos faz tão bem. Por isso, meus irmãos, eu vos concito a estudarem essa doutrina, a se libertarem, a tentar aprender, a tentar vivenciar esses ensinamentos de amor, de luz e de libertação.